Ordem dos Mestres. A Ordem dos Mestres, também conhecida como os Mestres da Cidadela, os Cavaleiros da Mente, e na maioria das vezes simplesmente como os Mestres, é uma ordem de intelectuais, estudiosos, curandeiros e outros eruditos, nos 7 reinos. Concentrando-se no conhecimento científico e desdenhando a crença na magia, nos dias atuais a Ordem dos Mestres eclipsou amplamente a antiga Guilda dos Alquimistas, que afirma possuir conhecimento mágico arcano, mas cujo número, poder e habilidades diminuíram ao longo dos séculos. Os mestres são uma organização secular, não uma ordem religiosa, embora façam juramentos sagrados de seguir os deveres e restrições de seu ofício. Ao contrário de outras organizações, como a Fé dos Sete, que tem sacerdotes homens e mulheres, as mulheres não podem se juntar aos mestres. O sigilo da ordem é uma corrente dourada circular, composta de 12 elos quadrados. Os mestres começaram como um simpósio de estudiosos e sacerdotes em Vila Velha durante o início do reinado dos Igotovers. Conhecidos então apenas como animais de estimação de Peremore, eles eram liderados pelo príncipe Peremore Gutwisted de Igotover, o irmão mais novo com deficiência física do rei Urrigon Igotover. Após a morte de Peremore, o rei deu a esses homens eruditos terras dentro da cidade que eventualmente se tornaria a Cidadela, lançando as bases para a Ordem dos Mestres. Função e deveres. Quase todos os castelos e famílias nobres de Westeros, por menores que sejam, tem um mestre disponível para ensinar os filhos do senhor, aconselhá-lo e atender às necessidades médicas e educacionais. Os senhores dos 7 reinos também dependem de sua capacidade de enviar comunicados de longa distância usando corvos mensageiros treinados, que eles são responsáveis por cuidar no viveiro de um castelo. Mestres também servem como especialistas médicos residentes em um castelo, responsáveis por tudo, desde consertar ossos quebrados, ajudar no parto e conhecimento de ervas medicinais e poções para aliviar febres e doenças internas. Além disso, os mestres também observam mudanças no clima para observar a mudança das estações. Espera-se que os mestres evitem seus antecedentes familiares e lealdades políticas. Eles abandonam o nome da família quando ingressam na ordem. Eles são designados para servir em castelos e fortalezas em todos os 7 reinos e são obrigados por seus votos a servir a quem quer que mantenha o castelo em que residem, independentemente das mudanças de senhorio. Não é considerado uma quebra de seus votos se um mestre aconselhar o atual senhor de seu castelo em questões militares a derrotar seus inimigos, mas se seu senhor for derrotado por seus inimigos e a posse do castelo oficialmente mudar de mãos, espera-se que o mestre servir ao seu novo senhor. Lúthien, por exemplo, jurou servir ao senhor de Winterfell. Então ele aconselhou Bran Stark e Theon Greyjoy. Vulcan, que serviu à casa Bolton, serviu à casa Stark depois que ela retomou Winterfell dos Boltons. Semelhante à Patrulha da Noite, a Ordem dos Mestres é uma instituição igualitária cujos membros devem ignorar seus passados familiares e laços políticos, abrir mão de seu direito à herança e fazer um juramento de celibato. Assim, como a Patrulha da Noite, filhos mais novos ou filhos bastardos são muitas vezes obrigados a se juntar aos mestres, para não interferir na herança dos filhos primogênitos ou legítimos. Outra semelhança é que tanto a Patrulha da Noite quanto os mestres são considerados servos do reino. É possível ser um mestre e um membro da Patrulha da Noite, devido às restrições semelhantes de seus votos e porque os castelos ao longo da muralha precisam de um mestre. Isso sempre foi uma raridade. No entanto, mesmo durante seu auge, a Patrulha da Noite manteve apenas 19 castelos ao longo da muralha e, na época da rebelião de Robert, o número de castelos tripulados havia diminuído ao longo dos séculos para apenas 3. Assim, na era atual, geralmente existem apenas 3 mestres que também são membros da Patrulha da Noite. O mais proeminente entre eles é Mestre Aemon, que com a eclosão da Guerra dos 5 Reis serviu como mestre de Castelo Negro por mais de 70 anos. Se houver necessidade na muralha, também é permitido que um membro da Patrulha da Noite seja treinado como mestre na Cidadela e depois retorne à muralha para servir como mestre de um de seus castelos. Organização. A sede da Ordem dos Mestres é a Cidadela, um complexo dedicado ao ensino superior, localizado na cidade de Vila Velha, no sudoeste da Campina. Novos iniciados são treinados na Cidadela e, ao terminar seus estudos, ganham um título de mestre e são designados para servir em um castelo ou cidade em Westeros. Toda a ordem é governada pelo conclave, o Conselho dos Arquimestres, que residem na Cidadela. O Grande Mestre é considerado o membro mais antigo da ordem e é seu representante pessoal para o Reino Trono de Ferro. O Grande Mestre é eleito pelo conclave, mas reside na Fortaleza Vermelha em Porto Real, para aconselhar pessoalmente o rei e servir no Pequeno Conselho. Somente o conclave pode selecionar o Grande Mestre, e embora o rei ou a mão possam demitir o Grande Mestre do Conselho, eles não podem tirá-lo de seu título. Tradições.
Mestres usam uma corrente em volta do pescoço composta de vários metais para significar sua experiência pessoal. Os mestres forjam pessoalmente cada ligação. Cada link indica um campo de estudo diferente. Existem 16 campos reconhecidos, cada um com um metal representativo diferente. Espera-se que os mestres usem suas correntes o tempo todo, mesmo quando estão dormindo. Metais conhecidos e campos de estudo correspondentes incluem: ferro preto, Ravenri; bronze, astronomia; cobre, história; electrum, astrologia; ouro, dinheiro e contabilidade; ferro, Warcraft; chumbo, veneno; aço pálido, smithing; prata, medicina e cura; construção de aço; aço valeriano, os mistérios superiores, isto é, magia. Metais conhecidos com campos de estudo correspondentes desconhecidos incluem: latão, estanho, platina, ouro vermelho, lata. Nos livros, nos romances As Crônicas de Gelo e Fogo, os mestres são uma ordem exclusivamente masculina de estudiosos e professores. As mulheres não têm permissão para ingressar na ordem, que dominam grande parte da vida intelectual nos 7 reinos. Eles estão sediados na cidadela em Vila Velha, a segunda maior cidade de Westeros, na costa sudoeste da Campina. Por muito tempo, muitos leitores de livros pronunciaram erroneamente mestre como minha agitação. No entanto, George R.R. Martin declarou publicamente pelo menos já em 1998 que o nome da ordem é pronunciado corretamente como Maestir, e esse pronunciamento é usado na série de TV Game of Thrones. Uma ampla gama de assuntos é estudada pelos mestres, incluindo conhecimento sobre ervas, arte da guerra, medicina e cura, forja, economia, história e heráldica, astronomia, Ravenri e os mistérios superiores, magia, embora o último seja amplamente teórico e estudado principalmente para provar que a magia nunca existiu de verdade. O mestre supremo em cada assunto ganha o posto de arquimestre e pode sentar-se no conselho governante da ordem, o conclave, baseado na cidadela. Os mestres em Westeros basicamente servem a muitas das funções que os monges cristãos desempenhavam na sociedade medieval da vida real, sendo mestres do conhecimento e conselheiros de famílias nobres, que são os principais responsáveis por promover a cultura literária e que fornecem muitos dos serviços de escrita com cartas ou livros que monges ou clérigos cristãos da vida real fariam em uma chancelaria medieval. No mundo da fantasia de Westeros, no entanto, os mestres são totalmente separados do clero religioso. Como os septões da fé dos 7 mestres se concentram inteiramente em questões de aprendizado e conhecimento científico, enquanto os clérigos se concentram em questões religiosas. A origem da Ordem dos Mestres não foi revelada nos 5 primeiros romances da série As Crônicas de Gelo e Fogo, mas no livro de referência O Mundo de Gelo e Fogo, 2014, escrito da perspectiva de um mestre escrevendo uma história abrangente de Westeros, lançar alguma luz sobre sua história. Disse que os mestres se originaram no próprio Vila Velha, quando aquela cidade e seus arredores constituíam um pequeno reino dos primeiros homens, muito antes da invasão Ândala, 6.000 anos atrás. Portanto, eles não são uma instituição Ândala trazida para Westeros, nem antecederam a migração dos primeiros homens para Westeros. Embora suas origens e desenvolvimento exatos sejam obscuros por milhares de anos de história, a cidadela e seus mestres simplesmente se originaram de maneira semelhante às universidades da vida real. Um rei de Vila Velha tinha paixão pelo aprendizado, tornou-se um grande patrono das artes e ciências e começou a reunir estudiosos e curandeiros em sua corte. Com o tempo concedeu-lhes um terreno próprio na cidade para promover seus estudos, que se tornou a cidadela. Eles formaram uma guilda para organizar seu comércio de bolsa de estudos, muito parecido com uma guilda de mercadores ou guilda de construtores navais, e, ao longo das gerações, gradualmente desenvolveu regras formalizadas, até se transformar na Ordem dos Mestres conhecida nos séculos posteriores, com sua votos de neutralidade política, e regras associadas de celibato, dissolvendo todas as lealdades familiares anteriores e não possuindo terras e títulos, para reforçar essa neutralidade. Ao longo dos séculos, os mestres se espalharam por todas as grandes cidades e castelos dos 7 reinos, de Dorne ao norte, com cada mestre oficialmente designado para sua localização pela cidadela. Lady Dashin tem uma opinião muito negativa sobre os mestres. Ela diz a Theon: se eu fosse rainha, a primeira coisa que faria seria matar todos aqueles ratos cinzentos. Eles correm por toda parte, vivendo das sobras dos senhores, tagarelando uns com os outros, sussurrando nos ouvidos de seus mestres. Por gratidão, damos a eles um lugar sob nosso teto e os tornamos a par de todas as nossas vergonhas e segredos, uma parte de cada conselho. E em pouco tempo, o governante se tornou o governado.
Ela pessoalmente se ressente do mestre Valis, um predecessor de Lúthien, a quem ela afirma ter vindo a Winterfell para encher os ouvidos de Lord Rickard Stark com palavras venenosas doces como mel, e o casamento do Sturi foi ideia dele, sem dúvida. Se você gostou do conteúdo, não se esqueça de dar like e se inscrever no canal. Eu fico aqui, até a próxima!